E aí, tudo bem? Em época de crise de emprego, todo mundo fala, o negócio é montar uma startup. Mas você sabe o que é uma startup? Você sabe o que é empreender numa startup? Você sabia que uma das startups de maior sucesso no Brasil, a Zero Paper, foi fundada aqui no Distrito Federal em 2012 por 3 jovens universitários que faziam faculdade na área de tecnologia em faculdades particulares aqui no Distrito Federal e que depois de pouco tempo essa startup foi vendida para uma empresa americana por mais de 20 milhões de dólares. Isso mesmo, 20 milhões de dólares. Mas montar uma startup é fácil? Por que tantas startups naufragam no meio do caminho? Nós vamos conversar hoje, para tirar essas dúvidas, com um dos fundadores da Zero Paper, o Arlen Moura, aqui do Distrito Federal. Hoje ele mora na Espanha, a convite de um grande banco espanhol, para dirigir lá o setor de inovações, onde o próprio banco quer incentivar os seus funcionários a empreenderem dentro do próprio banco. E o Arlen Moura, junto com os outros 2 sócios da Zero Paper, estão hoje em Madrid liderando a direção desse grande banco na área de inovações. É isso que nós vamos conversar hoje. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, porque há muita dúvida, né? Hoje, com a crise do emprego, desemprego em massa, muitos universitários sem conseguirem um emprego, a solução passa a ser uma startup. Muita gente fala, mas ninguém conhece, né? A maioria não sabe como funciona na prática. No caso de vocês, como nasceu a Zero Paper? Bom, Paulo, obrigado pelo tempo aqui, eu que agradeço. Bom, lá em 2012, quando eu e os outros 2 sócios nos juntamos, um pouco depois da faculdade, já trabalhávamos no mercado financeiro, decidimos criar uma empresa que naquela época a gente nem sabia o que significava uma startup. Mas a gente já tinha essa ideia de criar alguma coisa, alguma solução digital, e foi quando a gente se juntou para criar essa empresa e fomos participar de um programa de aceleração dentro de uma aceleradora onde a gente criou a empresa. A gente pode falar um pouco mais sobre a aceleradora depois, mas basicamente a gente se juntou ali, um pouco vendo já algum problema que já tínhamos passado. O André já tinha, que é o meu sócio, já tinha passado por um problema de gestão financeira em suas outras empresas. Eu já tinha tido experiência de ser freelancer e desenvolvedor, e também tive problema financeiro, de gestão financeira. Sei muito bem ser programador, mas na época eu não sabia ser Ou seja, você e seu sócio tiveram empresas que quebraram. Que quebraram, sim. E essa experiência dolorosa acabou sendo muito importante para vocês na Zero Paper. Por quê? A Zero Paper, para você que não sabe, é uma startup que trabalhou no desenvolvimento de um software de gestão financeira para micro e pequenas empresas. Começou lá do zero, com 4 mil, 5 mil, 40 mil empresários, micro e pequenos empresários adquirindo esse software. Hoje tem mais de 4 milhões, isso mesmo. Agora, o que é importante? O que é importante na hora de formar uma startup? Por que muitas startups começam e não dão certo? O que vocês fizeram que os outros não fizeram? Bom, Paulo, o mais importante hoje para uma startup eu considero 2 coisas. O time. Você tem que ter um time muito forte na hora de montar uma startup, um time complementar, pessoas que estão trabalhando juntos, mas que se complementam um ao outro em diversas áreas. Isso é muito importante. Sem um time bom, não importa qual a ideia que você vai ter. Não basta serem amigos. Não basta serem amigos, não basta todo mundo jogar futebol junto, fazer jantar, almoçar juntos, não. Tem que ser complementar. O time... Que qualidades esse time tem que ter? Cada um tem que ter. Eu vou dar um exemplo da Zero Paper. Eu tenho um background muito mais técnico de tecnologia da informação, então eu era parte de desenvolvimento. O André já tinha um background também de tecnologia, que é importante,
Mas Ele é formado na área de tecnologia. ele também é formado na área de tecnologia, mas ele foi levando a carreira dele mais para negócio e marketing. E o Cadu, também formado na área de tecnologia, foi levando um pouco mais para o financeiro. Todos nós sabemos tecnologia, mas cada um assumiu uma área dentro da empresa com um tripé ali muito forte Ou de seja, negócio. não tinha ali um médico, um engenheiro, um contador. Não. Ou seja, todos os três eram da mesma área. Da área de tecnologia. Cada um tinha uma vocação diferente dentro da mesma área. Sim. E a visão de realmente resolver um problema, que aí é o segundo detalhe que eu acho muito importante numa startup, é você tem que ter muito claro o problema que você quer resolver. Se você não sabe o problema que você quer resolver, não adianta criar uma solução megalomaníaca que não vai dar certo. Você tem que ter muita certeza do que você quer resolver. Explica isso melhor para nós. Quer dizer, você diz, a startup, você falou antes da gente abrir o bate-papo aqui, que uma startup essencialmente cuida de um problema. Sim, esse é o conceito. Um problema que tem escala. Isso. Que não é um problema só seu, é um problema de milhares e milhares de pessoas, como no caso dos microempreendedores, sim, a questão da gestão financeira. Eles tinham dificuldade, vocês viram isso na pele e passaram. Explica isso melhor. Sim. O conceito de startup é esse. É uma empresa, às vezes a maioria delas é digital, mas o conceito de uma startup é resolver um único problema de forma maestral. Assim, onde o cliente vai estar totalmente satisfeito com a solução que você vai dar. Como no nosso caso, dando um exemplo, voltando ao exemplo da Zero Paper. Eu já tinha quebrado a empresa, já tinha passado aperto, o André já tinha passado aperto com gestão financeira, e a gente começou a pensar, será que mais gente passa aperto com a gente? Será que não só? Aí começamos a falar com alguns amigos, depois falamos com pessoas da comunidade, falamos com pessoas daqui do Rio de Janeiro, e vimos que esse problema de gestão financeira para a pequena empresa é muito claro. Então a gente focou em resolver só esse problema com a gestão de fluxo de caixa que a gente criou com a Zero Paper na época. E também tem que ser um problema que pode ser escalável. Você não vai resolver um problema que só eu tenho. Se for só eu que eu tenho, aí não é um problema. Eu vou dar um jeito ali e a gente resolve. Agora é um problema que tanto é escalável que hoje 4 milhões de empresas no Brasil, pequenas empresas, já estão utilizando o software. O software que a gente criou lá em 2012. Então, e cresceu em... E qual foi o problema que vocês identificaram na essência para criar esse software financeiro, de gestão financeira? Na Zero Paper, quando a gente começou a conversar com pequenas empresas e pequenos empresários, tinha um déficit muito grande de gestão financeira na empresa. Por quê? Porque no Brasil não se tem educação financeira nas escolas. O empresário ele começa a profissão dele porque ele ama o que ele faz. A gestão financeira geralmente é uma coisa que fica em segundo plano. E às vezes ele esquece. Não basta só amar o que eu faço. Não basta. Não basta ser o melhor vendedor de flores se no final do dia eu tenho que fazer toda a gestão de fluxo de caixa da minha empresa e eu não sei nem qual é a diferença de uma despesa fixa e de uma variável, eu não sei nem se a empresa está dando lucro ou está dando prejuízo no final do mês. E isso, algumas entidades como o Sebrae já fazem esse papel de tentar ensinar, mas não existia um braço de técnica ou um ferramental para eles usarem. E quando a gente viu que faltava isso, a gente falou, opa, vamos criar. Não vamos dar um software gigantesco, uma coisa que tem vários módulos, uma coisa. Vamos focar só na gestão. Ou seja, um software absolutamente fácil de operar. Fácil. Tem que ser funcional. Tem que ser funcional. A primeira experiência de uso já tem que ser maravilhosa. Da primeira vez que ele lança uma despesa dentro do software, ele tem que falar, esse software eu nunca mais vou fazer da forma que eu fazia antes. Eu fico muito feliz com esse sucesso de vocês. Você tem 36 anos hoje, muito novo, né, com esse sucesso todo, dando coragem para esses jovens aí do Distrito Federal, do Brasil inteiro. Agora, você, na nossa conversa anterior aqui ao nosso bate-papo, você falava de duas figuras essenciais. Uma é a aceleradora de startup, e você teve apoio de uma aceleradora de startup. Não foi só sua ideia juntar esses 3 amigos, foi mais do que isso. Teve essa aceleradora de startup. E mais do que isso, depois vocês tiveram o anjo, que é o investidor. Explica como funciona a aceleradora numa startup e como funciona o anjo. Sim. Como funciona a aceleradora? Hoje, antigamente a gente tinha o conceito de incubadora, até existe ainda dentro das universidades. Mas uma incubadora era uma coisa ali que dava um suporte ao universitário e ficava muito preso dentro da universidade, uma incubadora. Já a aceleradora é uma empresa onde eles ajudam pequenas empresas e startups a serem aceleradas no mercado. O que é a aceleração?
É coach jurídico, coach tecnológico, Marketing. marketing, como conversar com o cliente, você aprender como conversar com o cliente, você vai aprender como se portar numa reunião de VC, te dá uma estrutura onde você pode criar a sua ideia, validar a sua ideia ali dentro e te dá acesso a um network de vários mentores no Brasil e no mundo. Assim como investidores também. Geralmente, os investidores procuram uma aceleradora, que é um lugar onde eles já estão avaliando as empresas e ajudando empresas, já estão formatando as métricas da empresa, onde eles podem chegar e falar, eu quero ver as métricas dessa empresa de uma forma mais fácil. A aceleradora já tem isso, porque ela ajuda a empresa a criar essas métricas. No nosso caso, a gente usou uma aceleradora chamada 21212, no Rio de Janeiro, que na época que a gente abriu aqui em Brasília, a Zero Paper, que a gente começou isso, não tinha um conceito de aceleradora aqui. Hoje o ecossistema de aceleradora já é muito maior aqui em Brasília, eu fico muito feliz de ver isso, mas na época não tinha. Então a gente foi para o Rio de Janeiro, morar lá 7 meses para criar o software e a solução, e vivemos ali 7 meses intensamente trabalhando 18 horas por dia, dentro da aceleradora. E dali depois a aceleradora apresentou a vocês o anjo, quer dizer, que é o investidor. Sim. Nesse período que a gente ficou lá na aceleradora, trabalhando o tempo todo, geralmente a aceleradora apresentava para vários investidores. Hoje você vai ter uma reunião com o investidor X, investidor Y, que são anjos, pessoas que estão procurando um investimento em empresas que estão num estágio muito inicial. Por quê? Porque o risco é muito mais alto, mas o retorno também é muito mais alto. Quando você investe numa empresa, como o nosso anjo investiu, que a gente só tinha um PowerPoint, um PPT, um arquivo PPT que mostrava qual era a solução. A gente não tinha feito uma linha de código, a gente não tinha aplicativo ainda, não tinha um cliente. Ele chegou ali e falou, eu acredito nessa empresa e vou investir. E, por uma felicidade do destino, o trabalho duro que a gente teve, hoje ele tirou mais de 10 vezes, mais de 20 vezes, desculpa, o investimento inicial que ele fez na Zero Paper. Então, é arriscado, mas são outros empreendedores investindo em novos empreendedores. E para isso a aceleradora que diz, ela faz uma triagem. Uma triagem e vai dizer o seguinte, isso aqui eu tenho essas empresas no setor A, B ou C. Sim. Agora, é uma questão só de valores. Como é que essa aceleradora é remunerada? No caso da 21212, ela pegava uma participação da empresa. Ela tinha uma pequena participação da empresa ali, até que entre... na venda foi... Que na venda, quando a gente fala que é o exit, né, que ela sai, porque qual é a ideia da aceleradora? Ela ajuda várias empresas, no caso da 21212, 10 empresas por processo, ela acelerava na época, e ela pegava uma porcentagemzinha daquela empresa como sócia. Se a empresa é vendida, igual o nosso caso, ela vai fazer o exit dela, que é realizar aquela venda dela. E é assim que funciona. E pelo que você contou, na verdade, no primeiro momento, é a aceleradora que dá dinheiro a vocês. Sim. A aceleradora, quando a gente vai para lá, ela te dá uma ajuda de custo. Eu vou falar o número aqui, mas é um número que talvez em 2012 a gente teve que sobreviver. Ela nos deu 20 mil reais na época ali. 20 mil reais só para você? Não, para a empresa toda. Foi para os 3 morarem no Rio de Janeiro. E aí, o que você fez? Aí você come num lugar que paga 4 reais o quilo. Vai pra casa. E você estava em Brasília, teve que mudar para o Rio de Janeiro? A gente teve que mudar para o Rio de Janeiro porque todo o processo funcionava no Rio de Janeiro. Eu trabalhava na Confederação Nacional do Transporte. Quando eu tive essa oportunidade, que a gente passou na triagem da 21212, ela falou, olha, a gente vai acelerar, vocês foram escolhidos entre 300 empresas do mundo para serem aceleradas aqui no Rio. Mas tem que estar no Rio de segunda a sexta. Eu não tenho. Mas você teve que pedir demissão do emprego? Tive que pedir demissão e foi assim que o sonho começou. Falei para minha esposa que eu estava casado há 6 meses, falei para ela, volta para casa da tua mãe, que eu vou morar no Rio com mais 2 amigos ali, e um outro sócio que entrou depois, durante 7 meses. Ela falou que você está louco. Eu falei, mas é agora. É a hora de investir. A hora é agora. Agora eu quero ver se você comprou mesmo a minha ideia. A gente está junto agora, vai ter que estar junto. E estamos juntos até hoje, não deu problema. A gente tem uma filhinha aí, linda. Essa história é muito bonita mesmo. Agora o seguinte, e depois a startup, a aceleradora de startup, apresentou a vocês o anjo. Sim. E nesse caso o anjo é o investidor importante, ele que bota dinheiro mesmo. Muito. Quanto que ele colocou na empresa de vocês? Na Zero Paper, o nosso anjo, o primeiro anjo que a gente teve, colocou 200 mil reais para
E esses R$200 mil foram fundamentais? Fundamentais. Além de colocar os R$200 mil, ele ainda entrou com todo o conhecimento dele, que ele veio da Accenture, Roberto Schettino, o nome dele. Ele já vinha da Accenture, já tinha uma noção de empresas maiores, de escala, uma coisa que a gente não tinha. A gente estava trabalhando numa startup. Com esse dinheiro, a gente voltou para Brasília, montou o escritório, ali no shopping de Águas Claras, para quem conhece, e começou ali o trabalho. Contratamos o primeiro funcionário e começamos a pagar. Esse dinheiro permitiu vocês funcionarem por quanto tempo? A gente rodava muito Lean, que a gente rodou quase um ano com esse dinheiro. Quase um ano e rodou bem. E depois foram entrando outros. Aí o processo natural de uma startup entra-se um anjo, entra o anjo. Esse anjo tem participação. Sim. A contrapartida dele é uma participação também. da empresa. Se ela for vendida amanhã com um caso de sucesso, ele tem um retorno 10, 20 vezes o que ele... Como funciona uma startup? E a 2122 já fazia isso, que também é muito legal a aceleradora ajudar. Ela já avaliava qualquer negócio dela por 2 milhões. Ela dizia que se tá ali, se passou no crivo dela, o negócio vale 2 milhões. Então, quando o anjo chega, ele fala, eu quero comprar 10% da empresa. A empresa vale 10 milhões, então quanto custa 10%? Vai pegar 200 mil, vai pegar... Aí o anjo geralmente pega entre 1 e 5... Alguns anjos pegam 10% da empresa. Agora, para quem está nos assistindo aqui, como é que ele tem acesso a essas aceleradoras? Como é que ele sabe? Aqui no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, quais são essas aceleradoras? Como é que ele sabe? Geralmente, você tem que participar de eventos. Esses eventos estão... As aceleradoras fazem eventos em todos os locais. Aqui em Brasília tem evento, tem encontros de startup, tem chamados encontros de startup. Tem. E aqui tem um evento que se chama... Startup Weekend. Aqui em Brasília tem... Esse evento tem no Brasil todo. Startup Weekend, ele acontece... Presta atenção. Startup Weekend... Procurem aí que... Todo o Brasil, em Brasília também tem essa jornada da Startup Weekend. E daí você pode ter acesso a esses investidores, a essas aceleradoras, os anjos. Né? Sim. Aqui tem uma associação chamada Anjos do Brasil também, no Brasil, onde os anjos se cadastram. Tem uma associação chamada Anjos do Brasil, que é a associação de anjos. Porque ser anjo... Entra na internet, ele clicando lá, Anjos do Brasil, ele consegue. Porque ser anjo no Brasil hoje é quase que uma profissão regulamentada. Porque você tem que entrar dizendo que você é um investidor sério, e o Anjo do Brasil tenta fazer isso. Né? Agora, uma pergunta. O anjo é quem coloca o dinheiro, esses R$200 mil. Mas muitas startups não tentam ir direto ao mercado financeiro e buscar esse dinheiro para não dar participação de sociedade a ninguém? Por que vocês não fizeram isso? Porque quando você compara, você pode ir a um banco e pegar um empréstimo, mas quando você é uma startup e não tem dinheiro, e você não sabe em quanto tempo ainda você vai chegar no seu... Primeiro que você não consegue esse empréstimo fácil. Primeiro que não, você acabou de abrir um CNPJ ou sua empresa, o banco mal te dá um cartão de débito. Tem uma garantia, então. Tem que ter garantia, e geralmente você está ali muito jovem, começando, no nosso caso, todo mundo jovem, sem muito bem para dar de... E o banco realmente, ele está mudando isso, mas... Ele não vai te dar um empréstimo alto, 200 mil. Você não vai tirar R$200 mil com um CNPJ que você abriu. O melhor é o anjo mesmo. O anjo. E a contrapartida o anjo sabe, e o investidor sabe, que quando ele compra ali um pedaço da sua empresa, ele está comprando risco também. Se a empresa quebrar, ele quebrou junto com você. Ele apostou na empresa. O banco, ele não está comprando um pedaço da sua empresa. Ele está te dando um dinheiro e ele quer aquele dinheiro de volta. Porque o negócio do banco é financeiro. Ele ganha dinheiro com juros. E é mais difícil se você for num banco, a não ser que você tenha muita certeza, ou seja, que já vai receber um dinheiro pela empresa, vai entrar, ou sua empresa está com fluxo de caixa bom, mas uma startup geralmente ela começa no negativo, ela já começa, a gente chama, você não tem um break-even, que é onde você começa a pagar suas contas e ser positivo. Você roda muito tempo no negativo, você roda aí 2, 3 anos, no nosso caso... Presta atenção, o que o Arlen está dizendo é da necessidade de uma disciplina financeira muito grande dos empreendedores com seus gastos pessoais. Sim. Porque não adianta transferir esses gastos para a startup no primeiro momento. Ela pode te dar um dinheiro lá na frente. Agora, nesse primeiro momento, você tem que ter uma disciplina muito grande. Não só com os gastos da startup, é importante, e com seus gastos pessoais. É um momento de sacrifício para você, olhando na frente. Se você já começa gastando, entra gastando, primeira receita, você já vai gastando, resultado, se eles tivessem feito isso, eles não teriam
esse caso de sucesso para contar. Agora, eu queria fazer... Você que está falando aqui, nós somos do Distrito Federal, o Brasil inteiro está assistindo, vai assistir esse nosso programa, mas eu queria, você que veio aqui do Distrito Federal, né, que conselho você daria ao jovem hoje que está na universidade, está fazendo uma faculdade na área de tecnologia, ou está fazendo medicina, ou qualquer curso, não é? Que conselho você daria para esse jovem? Que muitas vezes ele está pensando em sair da faculdade e ter um emprego público. Brasília é a terra do emprego público, do servidor público. Sim. Que conselho você dá para esse jovem? Especificamente de Brasília, procure. O empreendedorismo em Brasília está crescendo muito. E não pense que só o funcionalismo público é a solução. Porque eu sou filho de professora, de funcionário público, sei como funciona Brasília, quando você trabalha, quando você decide empreender é difícil. Mas não seja resiliente e continue. Se você tem uma veia empreendedora, você vai ter muito mais sucesso empreendendo do que realmente trabalhando. Eu posso dizer por experiência própria que eu estava trabalhando num órgão público aqui em Brasília, que é a Confederação, e eu trabalhava no modo automático. Eu acordava de manhã, ia para o trabalho e esperava para bater o ponto. Claro que nunca deixei de fazer todas as minhas funções lá e sempre fiz da melhor forma possível, mas eu não era feliz com aquilo. E se você é jovem, a hora de empreender é agora. Porque com o passar do tempo, vai ficando mais difícil porque você vai adquirindo mais responsabilidades. Você tem um filho, você compra um apartamento, você tem muitas coisas que vão te deixando... E você vai talvez chegar lá na frente e olhar para trás e falar assim, puxa, eu não tentei. Será que se eu tivesse tentado eu teria conseguido? E eu nunca quis... Eu sempre pensava nisso e falo, eu não quero chegar lá na frente e olhar para trás e me arrepender ou eu ficar um pouco, eu vou tentar agora. Se não der, não deu. Eu pelo menos vou saber que eu tentei e não foi. E uma coisa bonita que o Arley falou, a primeira coisa que ele fez quando ele ganhou o dinheiro dele na startup foi comprar um apartamento para a mãe dele. Sim. Muito bonito isso. Quer dizer, ele fez, o primeiro compromisso dele era um compromisso moral. Sim. Foi, comprou um apartamento para a mãe dele, está aqui, mãe, ó, escritura sua, documento está aqui. Agora, Arley, de tudo que você falou aí tem uma questão muito importante. Você está numa faculdade, você não precisa estar propriamente numa faculdade só de tecnologia. Você pode estar numa faculdade na área de medicina, você pode estar numa faculdade de jornalismo, numa faculdade de direito. O que o Arley diz que é importante? Primeiro é você ver um problema. Um problema que não atinge só você, o colega do lado, que atinge milhares e milhares de pessoas. E que você vai tentar viabilizar uma solução na tecnologia, seja através de um software ou de qualquer outro instrumento, que atinja a toda essa coletividade, porque você ganha na escala. Então, por isso, não adianta, a startup não nasce do zero, ela não nasce do vazio, ela nasce do seu conhecimento. Eles só conseguiram fundar uma startup porque primeiro eles estudavam e tinham uma capacidade técnica de entender o problema. Então não adianta falar assim, eu sou engenheiro e vou tentar achar uma solução na área da medicina. Primeiro, se é na área da medicina a solução, você tem que conhecer algo na área da medicina. Sim, não dá para o engenheiro viabilizar a solução na área da medicina sem conhecer nada na área da medicina. Então aqui foi um software. E essencialmente eram 3 formatos na área de quê? Na área de tecnologia. Então daí que você tem que levar sua faculdade muito a sério. É na faculdade que nascem esses grandes sonhos que eles podem ser viabilizados. Você está ali, está indo para aula, às vezes não está dando, mas leve a sério sua faculdade. Ali uma ideia, ele estudava no CEUB. Sim. Uma ideia amanhã bem operacionalizada, reunindo um time certo, como ele falou, pode ser sua aposentadoria, não só sua, como de toda a sua família. Arley, eu quero te agradecer imensamente por essa sua participação aqui conosco, mas eu queria que você falasse um pouquinho, que você, para terminar, quer dizer, hoje você, junto com seus outros 2 sócios, foram chamados para estar em Madrid, quer dizer, vocês moram em Madrid, são diretores na área de tecnologia de um grande banco. Por que um grande banco chama 3 desenvolvedores de um software, formadores de uma startup para uma diretoria? Por quê? Qual o sentido disso? Hoje, as grandes empresas, elas têm muita dificuldade de inovar internamente. Então, quando você pega um banco que está em 11 países,
milhares de funcionários. Como que se cria inovação? Como trazer essa experiência de jovens que conseguiram entender o problema real de um cliente para dentro de um banco. Foi com essa ideia de como a gente transforma o banco a partir de dentro que eles procuraram a gente falar, olha, a gente precisa de ajuda para empreender internamente e ajudar os nossos funcionários a empreender também. Como que a gente consegue fazer com que um funcionário que está numa agência bancária no Rio de Janeiro, lá no bairro do Grajaú, onde a gente morou, essa pessoa consegue sentir que ela pode criar uma solução dentro do banco que pode atingir os clientes, que pode chegar aos clientes. E essa pessoa, hoje eles conseguem porque a gente criou todo um sistema onde os funcionários podem postar suas próprias ideias. A gente está criando a aceleradora dentro do banco. Olha, eles amanhã vão ganhar com isso. Porque, com certeza, eles vão ganhar com isso, porque se uma ideia de um funcionário é uma ideia muito boa e acaba virando um produto no mercado, o funcionário vai ter participação naquilo. Mas, para isso, ele precisa entender como conversar com o cliente, como extrair o problema. Aí, voltando um pouco da dica que você estava dando, muita gente começa um empreendimento pela solução. E não se deve começar pela solução. Você deve começar pelo problema. Tem que entender do problema. Você primeiro é o problema. A solução tem várias. Como você vai resolver? Agora, não adianta você ter milhares de soluções se não tem um problema para resolver. Isso é fundamental. E na universidade, o que o Paulo falou é muito importante, porque a universidade é o primeiro lugar que você cria o seu network. Até hoje eu tenho contatos com pessoas da minha turma, que a gente já pode fazer negócio hoje em dia, que também viraram empreendedores, e já trabalhamos juntos várias vezes em outras coisas, e é fundamental, até mesmo com os professores. Não ache que você nunca mais vai ver seu professor, porque o seu professor ele está dando aula na faculdade, mas geralmente ele também tem um emprego fora, e é um cara muito bom e técnico no que está resolvendo. Mantenha contato com seus professores. Respeite os seus professores. Não subestime os seus professores. Não subestime o professor, porque são pessoas muito importantes. Olha, eu quero te agradecer imensamente, Arley. Você está viajando hoje para Madrid. Estou voltando hoje. E está lá para a sua diretoria do banco e você aceitou participar humildemente aqui do nosso programa. Você ouviu falar vários termos aqui hoje. Startup, já sabe o que é startup. Startup, ela está resolvendo um problema. Ela é criada para resolver um problema essencialmente. Sabe que é a figura da aceleradora da startup. Sabe que é o anjo, ou seja, o investidor. E daí, está com uma ideia boa, está estudando. Para montar uma startup, o recado essencial que ele está dando é o seguinte: você tem que conhecer do problema. Não adianta dar orelhada. Você tem que estar vivendo aquilo. E você começa a viver isso na faculdade. Entender, seja no estágio. Ganhe o seu tempo, aproveite o seu tempo na faculdade. Não fique lá só passando o tempo, só para passar nas matérias. Aproveite o seu tempo, você tem um horizonte infinito para você. E quero que sua história seja de sucesso. É isso, é assim que o mundo está crescendo. Tantas histórias bonitas na área de tecnologia. Olha o Vale do Silício, que lindo. Olha experiências que o Brasil tem aqui também, no sul de Minas, que experiências maravilhosas. Você pode ser um protagonista também dessa história. Muito obrigado e espero que você tenha gostado aí do nosso bate-papo e que ele seja muito útil para você. E amanhã lá na frente vai dizer, olha, eu ouvi essa conversa entre o Paulo Roque e o Arley e aqui uma coincidência, eu também estudei no CEUB e sou muito grato ao CEUB, né? Uma grande faculdade particular. Eu gostei muito aqui no Distrito Federal que deu, hoje eu não dou aula mais no CEUB, eu me formei e dei aula muito tempo no CEUB, hoje eu dou aula no IDP, mas eu tenho uma gratidão enorme pelo CEUB, fico muito feliz que você também tenho gratidão também. É só aluno de federal? Não é só aluno de federal, não. Conhecimento em todo lugar e depende da sua disposição, da sua atitude. Tenha atitude. Um grande abraço para você e mais uma vez, muito obrigado.